Louvado seja o Senhor, amém? Sejam todos os irmãos e irmãs muito bem-vindos, aleluia, para mais uma reunião da igreja em Limeira, amém? Louvado seja o Senhor. Então estamos todos, muito encorajados. Voltamos da conferência na Estância, uma conferência no ritmo dos céus, muito elevada, uma atmosfera abençoada, amém? E nós vamos começar a entrar nesse ritmo, Vários irmãos, um bom número de irmãos aqui dessa vez foi até um número bom, mas muitos irmãos não estavam, Então vamos ajudar todos nós a entrarmos nesse ritmo, amém? Vamos lá. Então nós vamos compartilhar hoje já dentro do encargo de João, amém? Apocalipse capítulo 4, vamos lá? Então o tema de hoje qual que é? Vamos lá, repete. Fala para quem está do seu lado, sobe para aqui. Amém. Aleluia. Então vamos ler agora Apocalipse 4, 1. Amém. Aleluia. Amém. Acharam? Olha lá. Então nós ficamos em pé e nós vamos ler juntos Apocalipse 4, 1. Amém? Vamos lá juntos? 1, 2, 3. Destas coisas olhei, e eis não somente dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Fale um para o outro, vamos falar para o outro a partir de sobe para aqui, amém? Até o fim. Sobe para aqui, sobe para aqui, sobe para aqui, sobe para aqui, sobe para aqui. Amém, amém. Vamos lá. Agora nós vamos ler. Amém. Nós vamos ler agora. Não, fique em pé ainda, fique em pé. Nós vamos ler agora o versículo 2 e o versículo 5. Amém? Vamos ler. 2 e o 5. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E o 5, como é que é esse trono? 5. Do trono vozes, trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia! Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. É isso aí. Amém. Então no final dessa reunião, nós vamos cantar de novo esse hino, tá bom? Nós vamos estar mais no ritmo, né, Daniel? Nós vamos estar mais no ritmo. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmão, nós estamos começando, nesse semestre nós temos sempre o nosso novo ano espiritual, Cada semestre nós temos um novo início. O mundo tem um ano novo por ano, nós temos 2, Todo semestre nós recebemos uma nova direção, Uma palavra de direção, cada grande conferência internacional. E agora nós vamos entrar no livro de João e nós vamos fazer uma introdução nesta manhã. Nós continuamos nessa noite. Eu já estou, Senhor Jesus, tá no ritmo, Então nós vamos continuar ainda desfrutando o nosso alimento diário, todos os dias. Estamos desfrutando ele também nos grupos familiares. Amanhã, de manhã, nós temos reunião, aleluia, reunião do Partir do Pão. E na reunião nós vamos vir aqui no ritmo do céu, relâmpago, trovões e tudo mais, e vozes. E todos os irmãos virão aqui cheios do Espírito para poder compartilhar e fluir. Amém? Muito bem. Então, nós vamos ver o Evangelho de João, ok? Mas antes de nós entrarmos no Evangelho de João, o irmão Pedro, ele mostrou para nós
o ministério de João. E ele mostrou para nós aqui o livro de Apocalipse. Então, João, ele tem aqui as visões, e aqui no capítulo 4 nós vamos falar dessa em especial. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo o quê? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então nós temos aqui o primeiro convite, que é: sobe para aqui. Irmãos, aqui João, né, aqui em Apocalipse capítulo 4, né, Deus, ele mostra para João uma porta aberta no céu. Quem abre a porta é Deus. É o Senhor, é aquele que abre a porta. E Ele abre as portas do céu. E Ele não abre as portas do céu para qualquer um, de qualquer maneira. Todas as portas são abertas pelo próprio Deus. Ele abre portas na nossa vida, Ele abre portas, né, na sua família, Ele abre portas no seu trabalho, Ele abre as portas para a sua obra. Né? Lá no capítulo 3, para a igreja em Filadélfia, o que diz lá? Capítulo 3, versículo 7. Amém? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que... Amém? E ninguém fechará. E que fecha, e ninguém abrirá. Amém? Irmãos, nós somos de pouca força. Nós não abrimos nada, nós não conseguimos fechar nada. Apesar de nós sermos de pouca força, é Ele quem faz. Ele abre e Ele fecha. E o que Ele abre, ninguém fecha. E o que Ele fecha, ninguém abre. Amém? Então é o Senhor quem abre. E Ele abriu as portas do céu. Amém? E logo que Ele abriu, voltando lá para o capítulo 4, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas eu olhei a porta aberta no céu. E essa porta é o Senhor quem abre. Como também a primeira voz que ouvi. Aqui nós temos a voz. Nós temos uma voz. Depois que a porta abriu, você recebe, ouve a voz. Irmãos, nós como pessoas, nós como família, amém? Como igreja, nós precisamos ouvir a voz. E essa voz, né, é a voz de Deus. E aqui também é uma palavra profética. Existe uma voz, existe um falar profético que dá direção. Nós não podemos caminhar e avançar sem direção. Nós precisamos ter uma direção. E essa direção, ela vem pelo falar de Deus. Se você não ouve o falar de Deus, você não tem direção, porque a palavra de Deus é a que nos dá direção. Amém? Então nós precisamos estar atentos ao falar de Deus para nós ganharmos direção. Para quem não sabe para onde quer ir, qualquer ônibus serve. Tá certo? Se você não sabe para onde você quer ir, você, né? Qualquer caminho serve, né? Você sai andando errante aí, sem rumo, sem objetivo, sem direção, né? Você chega lá na rodoviária, sobe em qualquer ônibus, né? Por quê? Porque você não sabe onde você quer chegar, você não sabe onde você quer ir, não é verdade? E muitos estão desorientados e perdidos porque não têm recebido uma voz de comando, uma voz de direção. O que nos dá direção é a sua palavra profética. Claro, irmãos, nós temos a palavra de Deus, né, que é a Bíblia, né? E aí, você, bom, e agora o que será que Deus, né, quer falar comigo aqui? Claro, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí você abre lá em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, porque vamos ver o que Deus vai falar comigo.
Isso é superstição, né? Superstição, né? Abre lá, e Judas foi e se matou. Não, deve estar errado isso aqui. Essa aqui não é a palavra de Deus para mim, não, né? Vai lá. Vai tu e faz o mesmo, né? Então, assim, nós não usamos a Bíblia de forma supersticiosa. Amém? E a palavra de Deus, a palavra profética, nos dá direção. Por que nós estamos vendo agora João? Não estamos falando uma palavra diferente da palavra de Deus. Nós estamos falando a palavra de Deus. Amém? Nós estamos aqui lendo a Bíblia, Apocalipse 4, Apocalipse 3, estamos vendo a Bíblia. Mas, por que nós estamos vendo esse versículo e não outro versículo? Porque essa é a direção. Amém? Isso vai contribuir para a direção que nós estamos tomando como igreja. Como igreja nós estamos avançando numa mesma direção, com o mesmo propósito, e a trombeta que toca é a palavra de Deus. Existe uma trombeta tocando, nos dando direção, amém? Eu falo assim, não, mas irmãos, isso não é a palavra de Deus, isso não é a Bíblia. Não, irmão, nós estamos falando a Bíblia, amém? Então não é que a palavra profética é uma palavra diferente da Bíblia, entende? Simplesmente é o que nós estamos vendo agora, nesse momento, nessa direção, mas nós estamos totalmente fundamentados na palavra de Deus, que é a Bíblia, amém? E essa voz, né, nós precisamos de direção. Essa voz, ela diz o quê? Sobe para aqui. Amém? Sabe o que Deus está falando para nós hoje, nos dias de hoje, nessa noite? O Senhor está falando para nós: sobe para aqui. Amém? Amém? Irmãos, Deus, Ele fala, Ele abre os céus, e Ele fala quando Ele encontra pessoas que tenham um coração adequado, um coração posicionado. Para quantas pessoas na Bíblia Deus abriu os céus? Nós temos vários exemplos, né? Mas um deles, Jacó. Deus abriu os céus para Jacó, né? E ele viu a visão, ele viu lá os anjos de Deus subindo e descendo, e ele falou: uau, aqui é a casa de Deus, é Betel, né? Então Deus abriu os céus para esse homem, Jacó, porque ele estava em condições de receber aquela visão. Deus, Ele não abre os céus e fala para qualquer um, de qualquer maneira. Ele se revela para aqueles que estão com o coração adequado e vão reagir. Então, nessa noite aqui, alguns podem estar ouvindo a voz de Deus e outros não. É a mesma reunião, teoricamente estamos ouvindo a mesma coisa, só que o seu coração não está posicionado. Se o seu coração não estiver posicionado, você não vai receber, e os céus não vão se abrir para você. Mas se você estiver posicionado, com o coração adequado, você vai ver. Amém? Quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Amém? 2 Coríntios 3,18. Voltou o coração para Ele, o véu sai e você contempla a glória do Senhor. Amém? O véu é retirado. É simples, olha lá. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Vamos lá, versículo 17, vamos voltar. Amém. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Então,
Louvado seja o Senhor. Aí sim nós avançamos para o versículo 18, amém? Que todos nós, o Senhor quer que todos nós estejamos com o rosto desvendado, com o coração voltado para Ele, amém? Deus abriu os céus para Ezequiel, né? Quando ele estava às margens do rio Quebar, né? Quedar, não é o Quibar, né? É o Quedar, né? Então, quando ele estava ali às margens do rio, abriu-se os céus. E que visão que ele teve? Rapidinho lá, vai lá. Ezequiel capítulo 1. Amém. Olha lá, Ezequiel 1:1. Para gente começar. Amém. Olha lá, Quebar, ó. Era bar, tá vendo? Você me confundiu aí, ó. Amém? No 30º ano do 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Amém. Então, irmão, quando nós estamos com o coração adequado, posicionado, para nós os céus se abrem. Claro, para esses homens de Deus, os céus se abriram de uma maneira especial. Mas o Senhor pode abrir os céus para cada um de nós, desde que nós estejamos com o coração bem posicionado. Amém? Os céus abriram para Jesus, não é verdade? Estevão, né? E aí vai, Paulo subiu ao 3º céu e ele teve visões. Amém? Então, o Senhor quer que nós subamos. Amém? Então, como é? Vamos fazer essa comunhão bastante prática, né? Quem quer subir, diga amém. Amém. Quem quer se afundar? Ninguém, né? Não fala nada. Fala, Deus me livre. Né? Você quer ir para baixo ou quer ir para cima? Amém. Subir para cima é errado falar, porque se souber, né? Entrar para dentro, subir para cima, né? Descer para baixo, está tudo errado, tá? Mas nós queremos subir, amém? Quem quer subir? Muito bem, para o alto, para cima, né? Amém? Então, a palavra de Deus foi para um convite, foi um convite maravilhoso para João, né? Deus, ele está nos convidando. Sobe. Amém? Por um lado, podemos entender até como uma direção de Deus, como um mandamento de Deus, né? Mas também você pode entender como um convite de Deus. Deus, ele está no alto. Nós vimos recentemente em Colossenses 3, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Somos lá do alto, né? Então, igual o hino, né? Lá do alto, né? Então o Senhor quer que nós busquemos as coisas lá do alto. Agora, subir tem vários aspectos. Até certo ponto, depende da situação de cada um. Por exemplo, para o Daniel, subir de nível, né, é uma coisa. Ele já está lá em cima, então subir para ele é só um passinho, né? Entendeu? A gente volta da conferência nas alturas, na verdade. Nós voltamos da conferência do cheio, né? Tá, né? Agora, né? Para alguns, subir quer dizer sair de algumas coisas muito baixas, né? Precisa sair daquelas coisas muito baixas, muito rasteiras, né? Vai subir um pouco. De qualquer maneira, é para subir. Amém? Então o Senhor está nos convidando para subir. E quando você sobe, e toda subida, ela não é fácil. Né? Nada, não é fácil. Só subir de peso que é fácil, né? Subir de peso, engordar é fácil, né? Descer é difícil, né? Diminuir é difícil. Acho que é só o peso, tá? Mas o resto, né? Subir é difícil. Subir é difícil.
subir de nível, né? Então, subir na vida, subir na carreira, conseguir um emprego melhor, né? Um posto melhor, né? Passar num concurso público, tudo subir é sempre difícil, né? Mesmo e fisicamente, por exemplo, subir uma montanha, né? É sempre difícil, é complicado, trabalhoso. A gravidade também não ajuda. Mas é uma experiência. Uma vez nós fomos ter uma comunhão de jovens lá em Poços de Caldas. Eu tive várias experiências, mas essa foi uma experiência interessante. Éramos vários jovens, né? Foi alguns anos atrás, nós estávamos lá com um grupo de jovens. Quem já foi em Poços de Caldas? Poços de Caldas é uma espécie de panela ali, né? Assim, ela é cercada de montanha, né? Na verdade é uma região vulcânica. Então ali é como se fosse a cratera de um vulcão ali, né? Então ela é cercada assim, bonito. E nós fomos lá com os irmãos, tem até um teleférico ali, né? Bacana, tal. E aí nós fomos lá e os irmãos nos levaram a um lugar e nós tínhamos que subir aquela montanha. Não eram assim grandes coisas, né? Mas foi trabalhoso. Alguns jovens desistiram pelo caminho, né? Jovens desistiram pelo caminho, né? Tal. Alguns, ai, mas cansado e tal, né? Mas os irmãos falavam assim: gente, lá de cima a vista é maravilhosa. Gente, vale a pena. E nós cremos. Nós cremos que lá aquela vista ia recompensar todo o esforço, né? O sol forte, né? Queimando lá a careca e tal, mas subimos, né? Damos uma escorregada e tal, mas chegamos lá, né? E quando nós chegamos, realmente a vista ela era espetacular. Era uma espécie de vale, assim, você via até ao longe outras cidades, né? Era espetacular. E aí nós fomos porque ali é Minas, né? Tem muitas pedras. E nós fomos no topo de uma pedra, né? Na beira de um precipício, né? Praticamente ali. E nós olhamos aquela vista, uau, que coisa espetacular. E todo mundo aí, ficamos sentados ali olhando, contemplando aquilo, né? Que coisa sensacional, né? Mas para poder ver, teve que subir. Então o que Deus ele disse para João foi: sobe para aqui que eu te mostrarei. Você quer ver? Quem quer ver? Quem quer ver o que Deus quer mostrar? Se você quer ver o que Deus quer mostrar, você tem que subir. E subir tem que pagar um preço. Permanecer do jeito que está é fácil. Ficar do jeito que está é fácil. Na verdade, quando você fica do jeito que está, você piora. Tá certo? Se você para no rio, né, você não fica, o rio te leva, né? Então você tem que estar sempre subindo. Bem, só uma experiência rapidinha. Jeremias 12, vamos lá, Jeremias capítulo 12, vamos lá, versículo 5, Jeremias 12. Jeremias é conhecido como o profeta chorão, né? E aqui vai uma das choradeiras dele, né? Então, capítulo 12, vamos lá, rapidinho. Antes de chegar no versículo 5, né? O versículo... Vamos lá, vamos mostrar o versículo 1, rapidinho, tá? Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Tipo assim, Deus, eu vou discutir com você, mas sei que eu vou perder, né? Justo o Senhor num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz
todos os que procedem perfidamente. Então aqui ele começa a choradeira, né? E fala, né, Deus, como é que é isso? Olha, os malvados eles vão para frente, eu que sou justo aqui, teu servo, só dá tudo errado, acontece isso comigo, me perseguem, né? Então ele começa a choradeira. Versículo 4: até quando estará de luto a terra, e se secará a erva de todo o campo, por causa da maldade dos que habitam nela? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem, ele não verá o nosso fim. Então ele continua reclamando, né? E às vezes, irmãos, essa é a nossa vida. Nós somos chorões, murmuramos qualquer coisa, né? De manhã fez frio, ai que frio. Meio-dia esquentou, ai que calor, pelo amor de Deus, né? Quem não reclamou hoje do calor, levanta a mão. Não precisa não, né? Não, gente, esse é o nosso esporte preferido, né? É reclamar, é murmurar. A gente reclama e murmura quando a nossa visão é uma visão terrena. É quando a nossa percepção, a gente só olha a terra. Um dos hinos que nós cantamos hoje fala, com os olhos, embora na terra eu viva, tenho os olhos postos no céu. Será? Nós temos que cantar mais, hein? Tem que cantar bem mais esse hino aí, né? Entendeu? Embora na terra eu viva, tenho os olhos postos no céu, né? A gente está com o olho posto no celular, né? Curtindo aquela inveja, aquela dor de cotovelo, né? Vê lá o irmão na praia, oh Jesus, eu aqui trabalhando duro, esse irmão aqui passeando, né? Feriado, porque alguns irmãos, hoje tem pouco irmão na reunião porque foi feriado ontem, né? E vários irmãos viajaram, mas eu não pude viajar, então, né, Jesus, aqui, eu trabalhando aqui, os irmãos passeando, né? Às vezes você põe até um like lá não like no Facebook, uma curtida no Instagram, né? Só para dizer que você não está com inveja dele, né? Mas assim, ó, tô de olho em você, né? Irmãos, a gente fica com os olhos na terra, né? E a gente está hoje, né, ficando até corcunda, né? O tempo todo a gente está agora assim, né? Não, onde você for, né, uma fila, qualquer coisa, as pessoas estão tudo com a cabeça baixada, olhando o celular ali, ó, né? Acho que logo, não sei se já tem muito problema, vai ter muito problema de pescoço, né? Pescoço, coluna, né? Porque a turma está ficando tudo corcunda. A gente só fica olhando para a terra, as coisas terrenais, queixando, para a tela, não olhando para a terra, para a tela, né? É o Cebolinha, né? Olhando para a tela, né? Então fica olhando para a tela, com as coisas terrenais e reclamando, parece aquela hiena, né? Ó vida, ó dia, ó vida, né? Ó vida miserável. Então, e aqui está o Jeremias. E Deus está fazendo um convite para você. Ei, fala assim, irmão do seu lado. Ei, sobe para aqui. Sobe. Levanta a cabeça. Não olha para o chão. Levanta a cabeça, não olha para o chão. Isso aí. Como é que é, Gi? Como é que é? Levanta a cabeça, não olha para o chão, com kit na mão, como é que é? Aborda as pessoas com kit na mão, amém? É isso aí, irmãos. Agora veja só o que Deus responde, né? Rapidamente, o que Deus responde para Jeremias. Versículo 5, a resposta de Deus. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo?
Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Então, o que Deus ele está dizendo aqui, né, para Jeremias, né? Primeira coisa, ele está falando o seguinte: você, com quem você está andando? Você está se queixando porque você está com má companhia. Com quem você está conversando? Às vezes a gente se torna negativo porque está conversando com pessoas negativas. E isso é contagioso. Então, nós temos que ver com quem nós andamos. Veja lá, agora o versículo 6. Né? Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Irmãos, às vezes o problema está na nossa própria casa. Na verdade, o profeta ele não tem honra na sua própria terra. Quando você percebe isso, né? Às vezes na nossa localidade, na igreja que nós estamos, não é verdade? Ou no grupo familiar que nós temos, é onde a gente é menos reconhecido e é onde é menos talvez criticado, onde é mais criticado. Não é verdade? Então, nós precisamos deixar certas coisas se nós queremos subir. Amém? Dependendo, algumas pessoas talvez você tenha que deixar de andar com elas, senão você não vai subir. E algumas coisas você vai ter que deixar, senão você não vai subir. Talvez você tenha que deixar o seu conforto, a sua comodidade, né? A sua rede, água de coco, suco de laranja, né? Sombra e água fresca, né? Se você quer subir. Irmãos, não estamos falando aqui para agora todo mundo, né? Sim, você deixe trabalho, deixe família, né? Abandona tudo. Não, não é isso que estamos falando. Mas algumas coisas você vai ter que sacrificar se você quiser subir. Por exemplo, alguém que quer ser médico vai ter que se sacrificar. Não vai poder mais gastar tanto tempo à toa, vai ter que ralar, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer plantão, vai ter que suar. Vai passar necessidade financeira, vai ter restrição. Por quê? Para chegar lá. Tudo que você quer, onde você quiser chegar, vai ter que ter sacrifício. E as coisas espirituais não são diferentes. Se você quer subir espiritualmente, você precisa também cortar certas coisas. Amém? Em vez de dormir mais, vai ler mais a Bíblia. Amém? Vai orar, ler, vai fazer transcrição, vai fazer imersão. Amém? Vai ver a live. Amém? Vai assistir as mensagens. Amém? Você se nega, você vai cortar algumas coisas, mas você vai ganhar. Você vai subir, os seus olhos serão abertos, você vai ver mais coisas. Porque é assim, irmãos, quanto mais você sobe, mais você vê. Não tenha visão de formiga, amém? Mas tem que ter visão de
águia. Amém? Muito bem. Senhor Jesus. O irmão Pedro compartilhou com a gente sobre a visão de águia, né? E agora vamos nos concentrar nessa visão de águia. Amém? Porque Deus, por um lado, ele se compara a uma águia. Por outro lado, o povo de Deus, ele também vive como águia. Porque se Deus é águia, o seu povo é águia e vai viver como águia. E a águia é um exemplo maravilhoso, né? É uma ave fantástica. E toda a história dela, todas as características dela se assemelham muito a nós como povo de Deus. Amém? É verdade, nós aprendemos muitas coisas até com os insetos, tá certo? Com borboleta, com formiga, né? Tá certo? A organização se aprende com formigas organizadas, né? Com a formiga se aprende não só que elas são trabalhadoras, mas elas se preparam, né? Elas são proativas, né? Elas armazenam comida. Agora, as abelhas é uma organização. Aí sim, a abelha é uma organização tremenda, né? Toda aquela estrutura delas, né? E a águia, Deus se compara à águia. Então, Êxodo 19, versículo 4. Amém. Vamos ler juntos? Amém. Amém. Em Êxodo 19, Deus tinha tirado o seu povo do Egito com mão forte, mão poderosa, com milagres, né? Conduzido, chegou lá no Monte Sinai. Então ele dá essa palavra: vocês viram o que eu fiz. Na verdade, vocês não saíram. Fui eu que tirei vocês de lá. Não é verdade? Vocês não saíram, vocês não fugiram, fui eu que tirei. E eu carreguei vocês com asas de águia. Isso mostra, irmãos, como Deus nos ama. Como Ele nos ama de maneira tal que mesmo quando você está ali, eu não quero sair do pecado, eu não quero sair do mundo, Deus vai lá, Ele com mão forte, mão poderosa, Ele te tira dali. Por quê? Porque Ele te ama. Amém? O Senhor nos tirou com mão forte, mão poderosa, e nos trouxe em asas de águia. Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Deuteronômio 32, 11. Olha que novamente Deus repete a mesma cena para os filhos de Israel. Amém? Vamos ler comigo? Amém. O 12 também. Aleluia! Assim, só o Senhor o guiou o seu povo, né? E não havia com ele, com o seu povo, Deus estranho. Por quê? Porque não é nenhum deusinho que pode nos salvar. É somente o único, verdadeiro, maravilhoso Deus. É Ele que nos salva. Amém? Bom, então voltando ao versículo 11. Aqui nos mostra algo maravilhoso, né? Da águia. Nós vamos falar muito sobre águia esse semestre, né? Vai ter muita riqueza aí, nós vamos entrar em todas elas, né? Mas a águia é uma ave espetacular, né? Porque a águia, ela voa muito alto. Ela voa muito alto. E a águia, quando ela voa, você não vê ela, né? Igual pomba, né? Quando você vê uma pomba voando, tem um monte de pomba lá no meu prédio, é uma praga na verdade, né? E pomba, né? E a hora que ela está ali voando, é aquela bateção de asa, né? E você vê que pomba não voa muito alto, né? E é aquela agitação e tal, e não voa muito alto. A águia, ela voa alto, né?
existe uma ave semelhante, né? Temos águia aqui, temos gavião, né? Nas Cordilheiras dos Andes tem o côndor. O côndor é uma ave enorme. O côndor é aquele que tem o pescocinho com um pelinho branquinho aqui, né? Uma ave meio escura, né? É maior envergadura, né? Tá? E ela, parecida com a águia, ela mora lá nas montanhas, lá na altura. Irmãos, quando a gente viaja pela cordilheira, às vezes você vê um côndor, coisa de 5.000 metros de altura, 4.000 metros, ela mora naquelas alturas, né? E aquela ave que mora naquelas alturas, e quando eles voam, eles sabem aproveitar, né, tanto a águia como o côndor, as correntes de ar, né? Elas conseguem perceber, né, e surfar na corrente de ar quente. Ela só abre as asas e deixa levar. Irmão, às vezes nós estamos vivendo aqui no plano terrenal e é só canseira. Nós estamos igual pomba, é só canseira. Não chega a lugar nenhum. E ainda espalha umas pragas, né? Porque pomba espalha praga, né? Então, às vezes nós estamos assim, irmão, né? E Deus está fazendo um convite maravilhoso para nós, viu? Eu quero que você tenha uma vida nas alturas. Amém? Você quer ter uma vida terrena ou uma vida nas alturas? Amém? Olha, vamos lá. Vocês querem uma vida terrena ou uma vida nas alturas? Quer ficar batendo asa e cansado aí? Hã? Quer planar? Amém? Então nós temos que ser como águia. E a águia, que ela vive, né, nas alturas, se deixa levar, assim, é deixar o espírito levar. Isaías diz que os jovens correm, se cansam e se fadigam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, caminham e não se fatigam, correm e não se cansam. Amém? Então, irmãos, é isso que Deus está nos convidando para termos essa vida nas alturas. Então, se eu quero ter essa vida nas alturas, bem, repassando, eu vou ter que deixar algumas coisas. Eu vou ter que querer subir. Quem quer? Amém! Você precisa querer subir. Deus está convidando, mas você precisa querer. E você vai ter que pagar um preço para subir. Mas depois que você subiu, irmão, é só abrir asa e deixar o Espírito levar. Isso, deixa levar, deixa levar. Olha só. Existem algumas aves, por exemplo, pelicano. Quem já viu pelicano? Já viu esse filme, né? Pelo menos em filme, viu, né? O pelicano, ele tem o quê? Um papo, né? Grandão, né? Bicudo, né? Bicudo e papudo. E ele não voa alto. Por que ele não voa alto? Por causa do papo, né? Às vezes a gente também é cheio de papo, né? Mas não voa alto. Então, irmãos, vamos deixar o papo de lado, né? Amém? Quer dizer, irmão, não é só nós estarmos, né, nos enchendo de letra. Depende do papo, né? Tá, nós... Como é que é? Não entendi. Orgulho? Amém. Aí a dica das irmãs, né? Muito bom, né?
Tá vendo? Então, quando a gente é papo, né? Fica contando, né? Contando vantagem, orgulhoso, quer aparecer, né? Quer aparecer e tal, né? Tá certo? Não voa alto. E logo está cansado, né? Eu lembro de um irmão que falou assim, o irmão está sempre cansado. Toda hora reclama, está sempre cansado, né? Então, às vezes é isso, né? Tá cheio dessa coisa e na prática não voa. Senhor Jesus, nós precisamos voar voos mais altos. Amém? Senhor Jesus, rapaz, tinha tantas coisas aqui para compartilhar, mas vai ter que ficar para a próxima, mas eu quero concluir, amém? Eu tenho que concluir. Eu quero concluir mostrando o seguinte, inclusive hoje de manhã o nosso irmão Pedro compartilhou, né, na live com os comportores, Mateus capítulo 6, versículo 9. Venha o teu reino, faça-se a sua vontade. A oração do Senhor, Mateus capítulo 6, acho que versículo 9, né? Portanto, vós orareis assim, amém? Que fala? Pai nosso. Aqui, Jesus não nos está ensinando a rezar, né? Então tem que orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Não é isso, tá? O Senhor está nos ensinando aqui princípios da oração, amém? Então, em primeiro lugar, Ele diz Pai. Então só pode orar quem é filho, amém? Ele é pai, eu sou filho. Você só pode dizer pai se você for filho. Então, orar é um direito do crente. É um direito dos filhos de Deus. Ele pode dizer Pai. Pai nosso, né? Estás nos céus, ok? E aí, uma ação aqui. Santificado seja o teu nome. Então aqui dá um princípio. Nós devemos santificar o nome de Deus. Amém? Então nós amamos o Senhor Jesus, Ele é o centro da nossa vida, amém? Ele é o centro de todas as coisas e nós exaltamos o Seu nome, guardamos o Seu nome, e o Seu nome está acima de todos os nomes, acima de todas as coisas. No versículo seguinte diz, venha o Teu reino. Ao mesmo tempo que nós santificamos o nome do Senhor, a nossa oração é, venha o Teu reino. Amém? E aqui isso tem a ver com essa visão que nós estamos vendo nessa noite. Por quê? Os céus, e pelo menos em Apocalipse 4, né? Claro, o trono de Deus, por um lado é um trono de juízo, é o trono da graça, né? Hebreus capítulo 4, tá certo? Lá em Apocalipse é o trono que flui a água viva, né? Mas aqui, no capítulo 4, né, de Apocalipse, quando João é levado para ver, o que ele vê? Vem para aqui e vê. Vê o quê? O que ele viu? Ele se achou um espírito, e eis armado no céu um trono. O que João viu? O que João viu? Fala para a intercessora, João viu o trono. A primeira coisa que João viu foi o trono. O que é trono? O trono é um lugar de governo, é um lugar de autoridade. Então a primeira coisa que João viu foi o reino. Por isso na oração de Jesus ele diz, venha o teu reino. Então aqui João ele vê o trono, ele vê que existe um governo. Em Apocalipse 43 vezes aparece a palavra trono. Já no versículo 1, Apocalipse 1, minha irmã é rápida nos versículos, viu? Muito bom. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, mostrar a todos os céus as coisas que devem acontecer com ele. Perdão. Versículo, continuando, versículo 2, acho que é o versículo 4.
Senhor Jesus. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Hã? Tá, isso aí. Amém. Isso, versículo 4, lá. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então, lá no capítulo 1, na primeira visão, tem o trono. Na segunda visão, tem o trono. Então, é o reino. Amém? Então, a primeira coisa que João viu, quando os céus se abrem para ele, versículo 4, é o trono, que é o governo, que é o seu reino. Muito bem. E agora, como que é esse trono em Apocalipse 4? A nossa ideia, né, religiosa de céu, né? De céu. O que é o céu? O céu tem umas ovelhinhas, uns floquinhos de nuvens, né? As pessoas tocando harpinhas, né? Aquele lugar tranquilo, aquele lugar até sem graça, né? Vamos estar lá a eternidade toda, voando, tudo branquinho, né? Gente, essa é a nossa ideia de céu, né? A ideia que o mundo, a religião pintou para a gente, que o céu, né, é aquele lugar, né, sem graça. Até o pessoal não fala assim, não, eu vou querer ir lá para o inferno, que é mais agitado, né? Entendeu? O céu vai ser muito sem graça. Já viu alguém falar isso para você no mundo? O pessoal fala, né? É certo. Mas, o que Apocalipse 4 nos mostra, versículo 5, amém? Apocalipse 4, 5, do trono, do trono sai relâmpago, amém? Que mais? Vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, irmãos, o que mostra aqui? Que lá no trono, nos céus, tem movimento, amém? Tem relâmpago, trovão, o negócio é agitado lá em cima, amém? Está agitado, existe um ritmo, trovão. Claro, não vai ter tempo hoje, né? Aí no versículo 6 fala dos seres viventes, que você linka com a visão de Ezequiel. Ezequiel, o céu se abre e ele vê os seres viventes lá, né? Seres viventes cheios de olho de trás. Um era aparência de boi, outro de águia, outro de homem, o outro de homem, né? E tal. E aqueles seres viventes zigue-zagueando para lá para cá, né? Irmãos, tem um movimento tremendo. O trono de Deus, os céus, não estão parados. Amém? Eles estão em movimento. Eles têm toda uma, vamos dizer assim, né? Uma agitação. E qual é a oração que Jesus faz? E que Ele nos ensina a orar? Venha o teu reino. Seja feita, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pode abrir NA, vamos lá. Faça-se a sua vontade, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, né? É a mesma coisa na verdade, mesma coisa que a RA. Assim na terra como no céu. Então o que Jesus está nos ensinando a orar? Que o ritmo do céu venha para a terra e a terra ande no ritmo do céu. Aqui está dizendo o seguinte, no céu a minha vontade está sendo feita. Mas eu quero que a minha vontade, toda essa agitação do céu, possa vir para a terra. Então a terra precisa entrar no ritmo do céu. Amém? E quem vai fazer a terra entrar no ritmo do céu é a igreja. Amém? Somos nós que estamos fazendo essa oração. Venha o teu reino. Que nós entremos no ritmo que está tendo lá em cima. Irmãos, os céus não está parado. Não é ovelhinha pulando nuvem. Amém? Não é anjinho tocando harpa. Amém? Os céus estão em movimento. E Deus quer que esse movimento venha para a terra. E a igreja é a responsável por introduzir o ritmo dos céus aqui na terra.
Amém? Então, irmãos, para que isso aconteça, nós precisamos subir. Amém? Nós precisamos subir. Subir de nível. Nós precisamos sair do nosso comodismo, da nossa indiferença. Para as coisas de Deus, se der, deu, se não der, não deu. As minhas coisas em primeiro lugar. Então, se nós continuarmos vivendo uma vida cômoda, confortável, então, irmãos, esse ritmo não vai vir. Então, para que o ritmo do céu venha para a terra, eu preciso subir. E é esse o convite que Deus está fazendo para nós. Sobe para aqui. Amém? Sobe. Na verdade, se eu subir, o ritmo desce. Se eu não subir, o ritmo não desce. Amém? Graças ao Senhor, tem muitos irmãos que estão subindo. E estão trazendo o ritmo. E estão entrando no ritmo. Mas talvez eu esteja de fora. Talvez eu esteja olhando. Talvez eu esteja criticando. Né? Irmãos, que o Senhor desperte em nós o desejo de também entrar nesse ritmo. De subir. E trazer esse ritmo. Concluir com um exemplo que os músicos podiam preparar. Nós vamos cantar o ritmo do céu, né? Para terminar a reunião. Eu li sobre os gansos. Tem uns gansos. Já viram? A gente quase não vê, né? Não é muito típico aqui. Que eles voam, um monte de gansos, e eles voam em V. Né? No formato de um ganso atrás do outro, assim, no formato de um V, né? É um espetáculo. E por que eles voam dessa maneira? Porque quando um ganso fica atrás do outro, diz que economiza 70% de energia. Vai no vácuo, fica mais leve. Então quando um ganso vai atrás do outro ali, ele está indo no vácuo do outro, ele está economizando 70% de energia. Né? E aí o outro, um outro é do outro e vai. Né? Irmãos, isso quer dizer o seguinte. Para nós, irmãos, fazermos a vontade de Deus, não vou dizer que é fácil, mas juntos, nós vamos gastar bem menos energia. Amém? Juntos, nós vamos gastar bem menos energia. E quando eles estão ali voando, um se cansa, né? Ele vai para trás e o outro vai para frente. E eles vão se revezando. Né? E assim eles conseguem percorrer grandes distâncias. E os que estão lá atrás, parece que eles estão folgados. Eles ficam gritando, sabia? Fica lá. Eles estão incentivando quem está lá na frente. Irmãos, nós estamos todos juntos. Amém? Quem está na frente e quem está atrás, nós estamos juntos. E você não pode ser aquele que está lá atrás criticando e tacando pedra. Você tem que estar lá atrás gritando: vamos lá, gente, vamos lá, vamos orar, vamos nós, amém? Vamos no ritmo, amém? No ritmo que der para você, você vai. Mas vamos junto. Amém? Que tal nós ficarmos em pé? E você ora com quem está do seu lado, aquilo que o Senhor falou com você no dia de hoje. Amém? Senhor Jesus.